Você acredita em Deus? Fala com Ele? Mas ainda sente-se vazio por dentro? Por quê? Muita gente acredita em Deus, mas continua presa às dores, culpas e medo. Acredita, mas não confia. Fala, mas não escuta. Busca, mas não se entrega. Nesse vídeo vamos conversar sobre esse buraco invisível no peito que muitos tentam tampar com fé de aparência e não com fé de vivência. Deixe seu comentário. Como vai a sua vida? Como você está hoje? Deixe seu like. Ele é importante para que esse vídeo vá o mais longe possível e encontre pessoas que necessitam desse conforto. Inscreva-se no canal, toque no sininho e assim sempre saberá quando tiver um vídeo novo no canal. Talvez você vá a um templo religioso, ouça palestra, faça orações, mas ao sair ainda sente angústia, impaciência, medo do futuro. É como beber água e continuar com sede. A verdade é que a fé não ocupa espaço quando não ocupa atitude. Deus não é um conceito, ele é um caminho. E quem não caminha com ele acaba andando em círculos dentro do próprio vazio. Lembremos Jesus que disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se ao sair do nosso templo religioso ainda estamos vazios, significa que não nos saciamos de Jesus, dos seus ensinos. Tudo ficou no nosso cognitivo e nada em nós, espírito. Quando Jesus saía de Jericó, 2 cegos gritaram por ajuda. Estavam à beira do caminho, como muitos de nós ainda estamos. E a multidão os mandou se calarem. Mas eles gritaram mais forte, porque quem sente o vazio de verdade não quer mais silêncio, nem desculpa, quer cura. E Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? E eles responderam: queremos ver. A fé deles virou escolha, o grito virou ação. O vazio foi preenchido pela luz. E você? Já gritou pela sua cura? Ou continua fingindo que a fé está funcionando, mesmo sem transformação? Deus não quer que você apenas fale dele. Ele quer habitar em você. Mas para isso precisa de espaço. E esse espaço é feito quando a gente larga o orgulho, a vaidade, o medo, a pressa e abre o coração de verdade. Deixe seu comentário, como você está lidando com a sua vida. Talvez esse vazio que você sente não seja um erro, mas um chamado. Um grito da sua alma dizendo: eu quero ver. Mas lembremos de que Jesus não curou a todos que gritaram: eu quero ver. Nós lemos em Mateus, Jesus voltou à sua terra natal, Nazaré, e foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Eles não acreditaram que alguém que cresceu entre eles pudesse ser o Messias. O texto diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali, não por falta de poder, mas porque a incredulidade fechava os corações. Retornamos ao começo da minha fala. São discursos vazios. Queremos milagre. Milagre não existe. Existe Jesus atuando junto conosco. Lemos também a passagem do homem junto ao tanque de Betesda. Jesus cura um, mas havia muitos.
Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus chega ao tanque de Betesda, onde estavam muitos doentes, esperando o movimento das águas para serem curados, mas ele cura apenas um homem, aquele paralítico que sofria há 38 anos. Curioso, o texto diz que havia muitos enfermos, mas Jesus cura apenas aquele homem e sai. Ele não cura os outros. Isso nos faz refletir que nem sempre a cura física era o propósito principal de Jesus, mas sim a transformação interior ou o despertar espiritual. Às vezes, nós não seremos curados como imaginamos, como queremos, mas sim como Ele achar ser o mais importante para nós. Nos fazer enxergar e não apenas ver. Esse vídeo faz sentido para você? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso pode alcançar alguém que está gritando e ninguém está ouvindo. Vamos lembrar de outras vezes em que Jesus curou, mas as pessoas foram ingratas. A cura dos 10 leprosos, encontramos em Lucas 17, 11 e 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta e vai, a tua fé te salvou. Sempre que leio essa passagem, eu me pergunto: quanto tempo os outros 9 ficaram curados? Porque eles foram ingratos. Tiveram seus corpos curados e não se dignaram a voltar e agradecer. Mas fica claro que apenas o corpo se curou, o espírito não. O corpo é uma veste que foi remendada. Logo mais rasgará novamente. Nós nascemos para curar o espírito, que é imortal. Vive para sempre. Ele deve ser curado. Todos foram curados fisicamente, mas apenas um foi transformado espiritualmente, recebendo também a salvação. O único que voltou era um samaritano, considerado um estrangeiro e desprezado pelos judeus, o que reforça a ideia de que um coração agradecido importa mais do que a origem ou a religião. Jesus destaca a ingratidão dos outros 9, mostrando que a cura não substitui a necessidade de reconhecimento e gratidão. Meu convite para você hoje é: observe sua vida, seja sincero com você mesmo, seja grato. Verá que tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Nós ficamos presos às coisas difíceis e deixamos de ver as coisas boas.
Jesus é amor e justiça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo era uma peça de madeira usada para unir dois bois. Podemos entender: unam-se a mim, andem comigo, eu estou com você. O fardo que Jesus oferece não é ausência de dificuldade, mas um caminho com sentido, amor e amparo. Enquanto o mundo impõe pesos inúteis, Jesus oferece alívio, mansidão e descanso interior. Comece pela gratidão e verá sua vida se modificar. Bom ter você aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, seu like. E se ainda não é inscrito, faça isso agora. Até breve.